cego na estrada, nada de valor para te dar. Me leve em teus braços, meu bom pastor. Foi o meu cansaço que te atraiu a mim. Tantas feridas. Bom dia, bom dia, Tantas fraquezas. bom dia. Que me levam a depender do teu amor. Bom dia, Maria José, bom dia, Aline, bom dia, Valdilene. Sejam bem-vindos ao nosso Facebook da Paróquia Santo Antônio. Nós queremos, nessa manhã, meditar sobre a Palavra de Deus. Eu convido a você já a tomar sua Bíblia, enquanto vamos ouvindo essa canção linda do Ministério Shalom, Missionário Shalom. Como cego na estrada, Nada de valor para me dar. Bom dia, Rodrigo Lemos. Bom dia, Agostinho. Bom dia, Albelinda. Bom dia, Lucinha. Sejam bem-vindos. Que te Convido você aí compartilhando já essa transmissão. Nós vamos meditar hoje Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do versículo 1 ao 8. Atos, vocês estão me ouvindo bem aí? Está chegando bem o sinal? Queria saber se o áudio está legal. Dá um ok. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Heloísa. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Valdilene. Bom dia, Mônica. Bom dia, Mariângela. Que bom. Então vamos tomar o livro dos Atos dos Apóstolos e vamos começar a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós pedimos a luz do Espírito Santo para essa meditação. E o texto que vamos ler é Atos, capítulo 11, versículos de 1 a 18. Você tem a sua Bíblia aí, você pode tomar o texto comigo, ou no seu celular mesmo. Atos 11, de 1 a 8. Nós vamos ler a 1 a 18, nós vamos ler o texto. Enquanto isso, eu convido você a compartilhar essa transmissão, para que mais pessoas participem conosco. E diz aqui o texto: naqueles dias, os apóstolos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Então aqui já começa no primeiro versículo, eu queria já comentando versículo por versículo. Aqui, o evangelho que tinha sido pregado só para os judeus, agora começa a chegar também aos pagãos, aqueles povos e culturas que não conheciam a lei de Moisés, não conheciam o Antigo Testamento, do mundo grego, do mundo romano, os pagãos. No capítulo 10 do livro de Atos, o evangelho se abre aos pagãos quando Pedro prega na casa de Cornélio, centurião Cornélio. Ali,
começa um divisor de águas na vida dos apóstolos. Cornélio simboliza agora a entrada do evangelho, a acolhida, o batizado desses pagãos. E aí diz ainda no versículo 2, quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles. Então Pedro começou a contar-lhes ponto por ponto o que havia acontecido. E aqui no versículo 5 repete então aquilo que aconteceu lá em Atos 10, na casa de Cornélio. Pedro vai dizer: eu estava na cidade de Jope. Alguns vão ler na Bíblia Jaffa, em português Jope. Ao fazer a oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha, que, sustentada pelas 4 pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Então Pedro está narrando aquela visão da toalha que ele teve lá em Atos 10. Aí até Cornélio, a visão de Deus para encontrar esse pagão. E Pedro diz no versículo 6, eu olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: não chames impuro o que Deus purificou. Então, repito, Pedro está narrando aqui para os judeus que começaram a questionar dele: que história é essa? Você se misturou com os pagãos, você comeu com eles, comeu alimentos impuros. Vocês sabem, o judaísmo tem muitas restrições alimentares, a doutrina judaica, sobretudo comer a carne de porco e tantas outras formas de alimentação, para eles, de forma muito sagrada, eles respeitam. Ora, quando eles ouvem dizer que Pedro entrou na casa de um pagão, e mais ainda, que comeu com eles ficam escandalizados e começam a questionar Pedro. E Pedro vai narrando para eles a visão que ele teve. Num primeiro momento, Pedro tinha rejeitado aquela visão e Deus tinha dito para ele: mata e come. E ele disse para Deus: como, Senhor, né? Vou comer, colocar na minha boca uma coisa impura, sou judeu. E o Senhor disse para ele: não chames impuro o que Deus purificou. Ali, Deus está dando agora uma visão para Pedro de uma nova dimensão religiosa. Não mais aquela presa à lei recebida, a lei mosaica, a lei recebida do Antigo Testamento. A lei a revelação dada só aos judeus. Agora, a expansão dessa revelação a todos os povos. E aí, de forma tão bonita, continua o texto. Isso, Pedro vai narrando, isso repetiu-se por 3 vezes, aquela visão. Depois a coisa foi novamente levantada ao céu, aquela toalha que ele tinha visto. Nesse momento, 3 homens entraram na casa em que nos encontrávamos. Ele estava em Jope. Entraram nessa casa e tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. Pedro vai dizer: o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Olha como os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, eles vão agora cada dia mais dóceis à voz do Espírito. O Espírito disse: vocês podem ir. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Aqui, meus irmãos, Pedro então tem essa experiência do Pentecostes dos pagãos, a experiência daquilo que tinha acontecido em Atos 2 com os judeus. Agora o Espírito Santo é derramado também àqueles que não eram judeus. Surpreendente revelação de Deus. Ali, de forma tão bonita, Pedro começou a falar, a pregar sobre Jesus Cristo e desceu sobre eles o Espírito Santo da mesma forma que sobre os apóstolos no início.
O Espírito Santo não conhece barreira. Ele vai onde quer, a hora que quer. E ele é derramado sobre quem ele quer. Aqui, Jope, a cidade que é citada, fica na região litorânea, fica vizinho a Cesareia, mais ou menos 15 quilômetros, diferença de Cesareia para Jope, Cesareia Marítima e Jope. Aquela região portuária onde partiam as navegações para o Ocidente, vinham aqui para o Ocidente, né, de lá para cá. Foi ali também em Jope que tem uma cena e um fato muito importante, foi onde Deus chamou Jonas, o profeta Jonas, para que ele fosse a Nínive, a anunciar para os ninivitas. Foi ali em Jope. Nós sabemos a história. Jonas se recusa, ele não quer ir para Nínive, porque sabe que vai ser difícil, ele vai para Tarsas. E acontece aquele episódio dele ser engolido por aquela baleia, dentro daquela embarcação. Nós já sabemos, mas só para citar, Jope é aquela região litorânea de Israel, a região ali de frente ao mar Mediterrâneo, onde o Evangelho partiu para o mundo, onde o Evangelho chegou até nós. Então é muito importante essa cidade de Jope, na geografia de Israel, vizinha, como eu disse, à cidade de Cesareia, muito próxima à atual capital, Tel Aviv. Ora, e terminava então o livro dizendo que os versículos 16, né? Pedro então vai se lembrar do que Jesus tinha dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Aqui acontece uma experiência sublime, uma experiência de derramamento do Espírito Santo. Aquilo que nós chamamos hoje de efusão do Espírito Santo. Efusão do Espírito Santo. A graça de um derramamento, né? E aqui eu queria chamar sua atenção pelos versículos finais. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo: também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, nós diante dessa palavra, nós nos submetemos a ela, pedimos a graça de Deus, melhorando aqui a iluminação do celular, melhorou agora? Queria chamar sua atenção hoje para o dom de piedade, dado por Deus, o dom do Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo derrama 7 dons na nossa vida: fortaleza, conselho, sabedoria, temor de Deus. Cada um dos 7 dons do Espírito Santo, eles são dados por Deus para uma situação da nossa vida. Aqui, Deus está dando a eles o dom de piedade, o dom da filiação. Piedade vem do latim pius, que quer dizer filho. Ter o dom da piedade é ter o dom de viver como filhos, de obedecer a Deus e querer seguir a sua voz. Aqui, nós vemos o Espírito Santo sendo derramado, o Pentecoste acontecendo, e judeus e agora pagãos recebem a mesma graça. Que graça é essa, Padre? Como é que eu faço para receber? Nós chamamos essa graça de efusão do Espírito Santo. Às vezes nós recebemos o Espírito Santo no batismo e fica lá como congelado. A gente não dá abertura para ele e ele não age. O Espírito Santo começa a agir quando a gente, por meio da palavra, a gente se abre a essa graça. A gente começa a escutar a palavra de outra forma, a palavra queima o coração, arde o desejo de ouvir a palavra. E assim acontece essa efusão, um fluir do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu aqui em Atos 10, Atos 11, e eles recordam aquilo que tinha acontecido em Atos 2. Então, Pedro vai explicando no capítulo 11 o relato de Pedro lá para eles, para aqueles judeus em Jerusalém, daquilo que tinha acontecido lá em Jope, daquilo que tinha acontecido na casa de Cornélio, como os pagãos, como eles receberam o dom de Deus. Ora,
esse conflito entre judaizantes e cristãos não judaizantes, entre judeus e pagãos, entre cristãos vindo do judaísmo e cristãos vindo do paganismo, vai ser uma coisa contínua no livro de Atos. Porque muitos judeus não querem admitir de maneira nenhuma que aqueles pagãos tenham comunhão de vida com eles. E Pedro vai mostrando para eles agora que a realidade nova, o reino de Deus, agora é aberto a todos. Não há mais exclusão de pessoas. Não há mais discriminação de raças. São Paulo vai dizer isso depois, mais adiante, ele vai dizer assim: não há mais judeu nem grego, escravo nem livre, homem ou mulher, porque todos somos um só no corpo de Cristo. Imagine você naquela sociedade patriarcal, sociedade tantas vezes que excluía outras raças, outros grupos, excluía o papel da mulher, por exemplo. A experiência agora do Espírito Santo unifica o corpo de Cristo. E nós somos chamados a deixar-nos conduzir por esse Espírito Santo. Hoje, nessa meditação, eu quero convidar você a pedir o dom da piedade, dizer: Senhor, dá-me o dom da piedade. Espírito Santo, eu me consagro a Ti nessa manhã, nesse começo de semana, e peço o dom da piedade, para que, cheio da Tua graça, eu possa viver o Teu fluir na minha vida. Quando a gente vive na experiência do Espírito Santo, a nossa vida com Deus, ela toma um novo gosto. Não é mais uma obrigação. Não é mais uma obrigação, não é mais um peso. Quem vive no dom da piedade vai vivendo a experiência com Deus de forma gratificante, de forma livre, de forma generosa. Eu não fico contando o tempo agora para estar com Deus, mas ao contrário, eu desejo estar com Deus. É isso que nós queremos viver. Por isso, eu quero hoje pedir essa graça ao Senhor por todos nós, para que essa semana seja cheia da efusão do Espírito de Deus. É isso que nós queremos dizer agora, dizendo juntos: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Enquanto fazemos um instantezinho de silêncio, nós vamos ouvir essa canção da Aline Venturi, Espírito Santo. E você vai rezando aí, e depois vamos invocar a bênção de Deus. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem Preencher o vazio. encher o vazio em mim. Vem tocar no meu falar, vem tocar no meu viver, vem tocar no meu pensar. Age em mim com teu amor e transforma o que sou. Faz de mim o servo do Senhor. Venha aquecer-me com o calor do teu amor. Eu convido a você a pedir ao Espírito Santo agora para aquelas áreas da sua vida onde você tem tido mais dificuldade. Qual é o dom do Espírito Santo que você precisa? Hoje nós falamos do dom da piedade, mas qual é o dom que você precisa? Convide o Espírito Santo a ficar nesse lugar. O lugar é o teu coração, a nossa alma. E Ele vem preencher o vazio que há em mim, em você, em nós. Vem tocar no meu falar,
Faz de mim um servo teu. Pedimos a Deus isso. Com teu poder, com a tua graça. Pedimos que Ele haja em nós. Teu amor, Senhor. Visita agora, Espírito Santo, aquelas pessoas que estão tristes em suas casas, deprimidas. Aquelas pessoas que agora, nessa manhã, não têm coragem nem de se levantar. Visita agora, Senhor, tirando todo o medo, trazendo a segurança que vem de Ti, do Teu cuidado sobre a nossa vida. Nós temos a certeza, Pai, em nome de Jesus, do Teu cuidado conosco. Por isso pedimos, Espírito Santo, nos conduza nesse dia, nessa semana que está começando, que tudo o que fizermos em palavras e obras sejam agradáveis a Ti. Afasta de nós, Senhor, aquilo que não Te pertence, aquilo que não Te agrada. E pedimos, Senhor, que a sabedoria do Teu Espírito Santo, que a ciência do Teu Espírito seja derramada profusamente nessa semana da comunidade científica. Nós precisamos, Senhor, de vencer essa guerra, essa pandemia, a cura desse vírus. O Senhor que é o doador de todos os dons. Toda a ciência vem de Ti, Senhor. E nós já Te entregamos e Te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo. Por isso dizemos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.